O governo publicou recentemente uma medida provisória isentando de imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos. É uma pequena elevação na taxa de isenção, que antes era um pouco mais baixa. Toda vez que a gente fala de redução de imposto no Brasil, é sempre uma boa notícia, porque o Brasil é um dos países que mais cobra imposto da sua população e, ainda por cima, não entrega serviços públicos condizentes com a enorme carga tributária que o Brasil tem. Mas a gente precisa levar em consideração um outro fator, que é a boa notícia de verdade é quando o governo anuncia duas coisas. A primeira, que ele vai reduzir imposto, mas a segunda, de onde ele vai cortar o gasto, porque toda redução de imposto significa uma redução de arrecadação. Nesse caso, o impacto é muito pequeno, porque a mudança, apesar de todos os holofotes que vem recebendo, ela não é tão significativa da tabela. Mas ainda assim, reduz a arrecadação, deve reduzir a arrecadação de impostos em 2024 em mais ou menos 3 bilhões de reais. O que significa que, das duas, uma. Ou o governo corta outros gastos em 3 bilhões de reais, e não houve nenhum anúncio nessa direção, ou a gente vai ter que financiar esses 3 bilhões a menos de recursos de impostos, com o governo emitindo 3 bilhões a mais de reais em dívida e, portanto, fazendo a dívida pública crescer. E dívida pública crescente é um problema, aliás, ela já cresceu em 2023, porque toda vez que a dívida pública vai crescendo, ela liga um farol amarelo de preocupação para quem financia o governo, quem empresta dinheiro para o governo. Até que, se a dívida pública entra numa trajetória de crescimento que não tem perspectiva disso virar, as pessoas que financiam o governo, os investidores, num determinado momento falam: eu vou acabar não sendo pago, é melhor pegar o meu dinheiro e me mandar daqui. E quando esse dinheiro some do país, junto com ele vão embora os empregos, a crise econômica vem com tudo e quem mais perde sempre é o mais pobre. O primeiro a perder o emprego, porque em geral é o menos qualificado. Para piorar, é aquele que não tem poupança, porque ele não conseguia poupar, ele ganhava muito pouco, ele precisava gastar tudo que ele ganhava para conseguir sobreviver. Então, o resumo é, sempre é bom ver corte de imposto, mas bom de verdade só se o corte de imposto vem junto com corte de gasto. Não foi o caso.